Santo do dia 6 de maio. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Domingos Sávio e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica. Domingos Sávio, para nós, Domingos Sávio, ou um simples sávio, foi um adolescente fruto do sistema preventivo de Dom Bosco, uma comprovação vida diretamente do oratório de Vondoso, ventre de toda a missão dos salesianos. Sávio nasceu em 2 de abril de 1842, no século XIX, na Itália, na região de Castelnuovo, Arte, em Moiono, filho de Carlos Silva e de Brígida Rosa, uma família simples e pobre, mas com fecunda fé cristã. Todos os develos e preocupações dos pais tinham em mira a formação cristã do filho, que desde essa época era elevo de seu coração. A natureza, dotada de uma índole admirável e de um coração inclinado à piedade. Sávio teve a graça de, já criança, receber e até mesmo ter uma compreensão, vivência da fé cristã. Apesar de já vir com certa naturalidade a uma vida cristã, ele não teria crescido tão rapidamente na santidade se não fosse a sua abertura para as orientações e ações do seu pai espiritual, Dom Bosco. Ele, de fato, foi tecido nas mãos dos alfaiates para fazer um belo terno para Deus. É uma deposição de uma querer santidade de fazer Domingos Sávio ser tão atual. A santidade e a resposta do chamado de cristão que reflete a sua realidade em sua história e não descarta a si mesmo nem aquilo que acontece em sua volta. Os santos são frutos de sua época. Podemos imitar Domingos Sávio? Sim, podemos, mas não podemos fazer extremamente aquilo que ele fazia ao ser uma cópia. Precisamos adaptar para a nossa realidade essa readaptação que se fez novamente em abertura do Espírito Santo na vida de Sávio. Nos mostra a importância dessa abertura quando encontramos pela primeira vez com São João Bosco, isto em outubro de 1854, no século XIX, colocou-se à disposição de uma alfaiate para poder ser uma pessoa melhor. Podemos ver esse diálogo narrado por Dom Bosco deste modo. Depois de uma conversa bastante prolongada, antes de ser chamado pai, disse a estes textuais palavras: Então, que lhes parece? Levante-me para Turim para que eu pode estudar. Parece-me que tecido é bom. Parece que pode servir este tecido para fazer um belo terno para oferecer ao Senhor. Por conseguinte, se eu sou tecido, seja o alfaiate. Leve-me consigo e faça um belo terno para o nosso Senhor. Recreio que tua frágil saúde não dê para aguentar os estudos. Não tenho medo. Deus que está hoje me deu saúde e graça também de ajudar-me daqui em diante. Assim o diálogo e o encontro dos dois santos foram acontecendo. Sávio colocou-se à disposição da graça de Deus. Além disso, nos mostra como é importante caminhar com acompanhante de viagem, diretor espiritual, para buscar a santidade. O caminho da santidade não tem como se fazer sozinho. É preciso de um amigo da alma, alguém que nos conhece e nos ajude nesse propósito, pois ele também conhece o tecido que tem a sabedoria, qual a melhor forma de bordar o caminho, autocompreensão e como deve seguir o seu santo, conforme o seu perfil chamado a vocação. Sávio demonstra a abertura. Domingos Sávio acolheu a busca da santidade, sabia que tinha seus limites, sabia que tinha pecado, e por isso que ele buscava a misericórdia, pois nela somos no amor. Cada santo tem uma certa receita para percorrer a santidade. Obviamente, todos baseiam no Evangelho em Jesus Cristo, mas cada um vai adaptando ao seu estilo de ser, assim como o beato Carilo Turtes também fez a sua lista. Nosso Domingos Sávio também fez, em sua
primeira Eucaristia, isto aos 7 anos de idade, ele fez a sua primeira lista, e aqui parece a sua tão famosa frase: confessar-me frequentemente, farei a comunhão todas as vezes que o confessor me der licença. Quero santificar os dias festivos, os meus amigos serão Jesus e Maria, antes de morrer do que pecar. Acolher a santidade, acolher a realidade do Evangelho, é seguir a fala de Jesus. Se alguém quer vir após mim, segue-se mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. E é exatamente isso que Sávio escolheu, ao pesar no antes de morrer do que pecar. Ele não está querendo a morte em primeiro mão. Ele está querendo seguir a Cristo e ir para o céu. Mas para isso se despoliza por inteiro, dá sua vida e, se for preciso, entregar-se na cruz. Recordemos que esse dar sua vida acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e aí que a santidade acontece. Não pensamos que seremos santos de um dia para outro. Ela passa por um processo educativo e ela passa pelas ações da nossa vida, também em nossas limitações e amadurecimentos. Sálvio escreveu esses 4 pensamentos aos 7 anos de idade, mas foi amadurecendo esses propósitos com o tempo. O auxílio de Dom Bosco, Valtoro pode dizer que a santidade em estarmos sempre alegres. Aprendeu que não é preciso fazer coisas extraordinárias para ser santo, basta fazer o bem as coisas extraordinárias com muito amor, oferecendo aquilo que acontece no ordinário, ter paciência, suportar o calor, o frio, o vento, a chuva, o cansaço do trabalho, os incômodos no ônibus ou cheio ou trânsito parado, a educação dos filhos, os estudos, enfim, tudo o que fazemos em nosso dia a dia, que muitas vezes esquecemos que pode ser via de santidade. Sávio era um tipo camponês italiano, tinha uma personalidade forte, teve de ser moldado, assim como foram São Francisco de Sales e São João Bosco. Domingos teve de ter paciência e teve de se conhecer para ser santo. Quando ainda era pequeno, morava com seus pais, tendo chegando a visita sem avisar na hora do jantar, colocando-se à mesa, comendo como um porcalhão. Pensamento esse de Sávio. Domingos apenas se levantou e saiu, e depois os seus pais chamaram a sua atenção, dizendo que era muito falta de educação se retirar da mesa sem autorização dos pais, e ainda com visita. Mas Sávio rebateu, falando que não se sentia bem na mesa com alguém que não reza, que comia como animal. Seu pai concordou, mas disse então que deve ajudar os outros com paciência e não simplesmente se afastando. No outro momento, já em Valdoço, tendo praticamente função de um jovem líder do oratório, viu um dos meninos começou a brigar, que falava muito palavrões e, como de costume, interveio na situação, mas a situação terminou diferente. A briga respondeu à correção de Sávio, dizendo: para ele não se intromete na vida dos outros, e dizendo isto, lhe deu um soco nele. Domingo caiu no chão e seus amigos queriam defendê-lo, mas o nosso santo respondeu: não façam isso, vocês não sabem quanto que me segurei para não revidar o soco nele. Somente uma pessoa que se conhece bem, que é maduro o suficiente para agir dessa maneira, mas Sávio não parou por aí. O agressor viu que suas ações uma verdade que o levava a uma alegria autêntica, e por meio dessas ações do santo, o agressor se converteu e buscou o sacramento e se tornou grande amigo de Domingos Sávio. E ainda o ajudou na epidemia de cólera que aconteceu em Tori. E o que São João Paulo II disse em uma homilia em 1997 na paróquia romana de São Domingos Sávio: como São Domingos Sávio, sede todos missionários do bom exemplo.
das boas palavras e da boa ação em casa, com os vizinhos e com colegas de trabalho, em toda a idade. Com efeito, pode-se e deve-se testemunhar. Cristo, o empenho do testemunho cristão permanece cotidiano. A amizade e um presente importante nele expressamos haver o dom especial de Deus. Sálvio teve grandes amigos como o beato Miguel Juan, que foi o primeiro sucessor de Dom Bosco, o cardeal missionário Giovanni Grisiero, amigo de companhia da Imaculada Carmelo Grásio. Foi para esse amigo Sálvio disse que a santidade consistia em este sempre alegre fazer boas todas as coisas. João Magzelli também faleceram ainda jovem. Todos os muitos outros foram presentes na vida de Sávio. Por amar tanto os seus amigos, chorou no dia após a morte de seu melhor amigo, Massara Kitsuru. A pardada do amigo Domingos ficou profundamente constritado e, embora regendo vontade de Deus, chorou duramente muitos dias, e foi a primeira vez vi aquela semblante angélico triste-se chorar de dor. O único conforto que teve foi rezar e pedir que rezasse pelo amigo. Domingo de Sávio se despediu do oratório e seus amigos de Dom Bosco com muito sentimento. Não queria ir para casa de seus pais para tratar da tuberculose. Ele queria morrer ali no oratório, mas mesmo assim disse aos seus amigos: adeus, queridos companheiros. Adeus a todos. Reze por mim. Espero que voltemos a ver no céu, aonde estaremos para sempre com o Senhor. Chegaram no dia 9 de março de 1857. Domiciano Sávio disse a sua última frase: oh, que belas coisas que estou vendo. Salvo entregou a sua breve vida, um pequeno que se fez grande em meio de seus amigos, ajudando cada um a ser melhor que poderia ser em seu cotidiano. A sua vida, pode-se dizer, reflete aquela oração que fez no dia da sua morte: Senhor, liberta o cidadão. Eu nos vou, eis a minha forças, meu corpo, mas tudo eu vos dou, pois tudo é vosso, ó Deus, na vossa vontade eu me abandono. Salve é dado como padroeiro das mulheres grávidas por ajudar a sua mãe no parto do seu irmãozinho, que estava com dificuldade de nascer. Ambos estavam quase morrendo quando Domingos Chaves chegou de surpresa na casa de seus pais e foi direto para onde estava sua mãe em trabalho de parto, e já estava passando as horas. Mas o bebê não nascia, e isto colocou em risco a vida de sua mãe e do bebê. Então Sávio pegou a medalha de Nossa Senhora, deitou na cama e saiu e colocou-se a rezar. Milagrosamente o seu irmão nasceu bem e sua mãe recuperou a força. Sávio foi embora e todos se perguntaram como que ele ficou sabendo daquela situação, se ninguém mandou avisá-lo. Sua mãe, Brígida, ao achar a medalha deixada por seu filho, fez promessa que sempre passaria para aquelas mulheres que pudessem ter dificuldades no parto ou na gestação, para que Nossa Senhora possa também cuidar delas. Essa tradição perpétua até hoje, tanto que na casa onde Domingos nasceu há diversas roupas de bebê como símbolo de agradecimento da sua intercessão. São Domingos Sávio é até o momento o santo mais jovem que já foi canonizado da Igreja. A sua canonização ocorreu no dia 12 de junho de 1954 pelo Papa Pio XII, aonde diz: desdobra-se nele com espanto as formas maravilhosas das inspirações da graça, uma adesão constante a sem reservas às coisas do céu. Na escola do seu mestre espiritual, o grande Dom Bosco, ele aprendeu como alegria de servir a Deus, fazê-lo amado pelos outros e pode se tornar um poderoso no meio do apostolado. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de maio. São Lucas de Cirene, um dos profetas doutores da Igreja em Antioquia, faleceu no século I, no ano de 93.
Santo Mariano Leitor e Tiago Diáconos foram mortos a fio da espada no século III, no ano 259, pelo Império Romano. São Venário, bispo em Milão, na Itália, faleceu no século V, no ano de 409, de morte natural. Santa Benedita, virgem e monja em Roma, faleceu no século VI, no ano de 503, de morte natural. Santo Edilberto, bispo da Inglaterra, faleceu no século VII, no ano 698, de morte natural. São Pedro Nolasco, presbítero na Espanha, faleceu no século XIII, no ano de 1245, de morte natural. O beato Bartolomeu Pucci Francielli, presbítero da Ordem dos Monges na Itália, faleceu no século XIV, no ano de 1330, de morte natural. Beatos Eduardo José e Antônio Malditon, presbíteros e mártires na Inglaterra no século XVI, no ano de 1590, pela Revolução Protestante. São Francisco Monterrey Lifal, bispo de Canadá, faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1708. A Beata Maria Catarina Trioni, virgem da Ordem Terceira de São Francisco Evian, da Itália, para o egípcio, aonde fundou a nova família religiosa das Irmãs Franciscanas Missionárias. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1887. A beata Ana Rosa Curtormuno, religiosa, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1900. Beatos Henrique Gortovic, Casimiro Kotwick, presbíteros e martirizados deportados da Polônia e intoxicados numa câmara de gás mortífero, deram a vida pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo e na Santa Amada Igreja Católica. Faleceu no século XX, no ano de 1942, de morte natural. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de maio, dia que a Igreja Católica celebra São Domingos Sávio, padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas.